Muito bom dia. Quero, antes de mais, e como não podia deixar de ser, agradecer ao Sr. João Massano o honroso convite que me dirigiu. É sempre bom regressar a esta casa, onde tenho sido sempre tão bem tratada, onde tenho sido sempre tão bem recebida, não só pelo Dr. João Massano e pelo Conselho Regional que representa, mas também pela minha colega, pela Dra. Regina e pelo Dr. António, que fazem o favor de me tratar como se pertencesse efetivamente a esta casa. Portanto, nesta medida, é um prazer muito grande e é um prazer muito grande também poder vir partilhar com os colegas algumas reflexões sobre esta temática que hoje aqui me traz e que apenas me impôs uma acrescida dificuldade, foi quanto à respectiva seleção, porque a bondade do convite estendeu-se ao ponto de me deixar completamente à vontade para falar sobre o que bem entendesse. A verdade seja dita, relativo ao arrendamento. E, portanto, pese embora possamos considerar que isso é uma mais-valia, não deixa de constituir também um ónus, porque riqueza de temas em matéria de arrendamento é, como sabemos, extraordinário. E, portanto, o que é que eu, também por razões de atualidade, entendi trazer aos colegas? Entendi trazer-lhe algumas reflexões sobre o procedimento de injunção em matéria de arrendamento e a tutela dos direitos do arrendatário. Numa perspectiva, devo dizer, pese embora lançando mão a passos de algumas normas e referências processuais, mas tendo presente a matéria de natureza substantiva. E vão perceber porque é que eu me refiro a este tema desta forma. Efetivamente, o regime do procedimento de injunção em matéria de arrendamento foi introduzido no NRAL, mais concretamente no artigo 15T, através da polémica, e eu atrevo-me a falar assim porque entendo que temos razões para o fazer, pela polémica Lei 13 de 2019, de 12 de fevereiro. Entre muitas alterações introduzidas ao NRAL e ao Código Civil, que, como sabem, na sua esmagadora maioria constituíram inflexões naquilo que vinha sendo o percurso legislativo e a consistência das soluções em matéria de arrendamento, dizia eu que esta Lei 13 veio efetivamente, em alguns pontos, introduzir verdadeiros retrocessos em matéria de arrendamento urbano. Mas não é esse o tema que nos traz, e pese embora para mim seja um aspecto sempre muito apaixonante, porque entendo que o legislador se tem precipitado grandemente em múltiplas alterações que tem introduzido, e aquilo que o legislador muitas vezes apelida com medidas tendentes ao estabelecimento de equilíbrios, na verdade eu entendo que são precisamente o inverso, são medidas tendentes à introdução de profundíssimos desequilíbrios, porque no arrendamento os fracos e os fortes não são aqueles que aparentemente parecem sê-lo muitas vezes. E, portanto, lançando mão de princípios de equidade, impor-se-ia ao legislador uma maior cautela nas alterações que vai introduzindo, designadamente tendo presente que a introdução de normas imperativas aplicáveis a relações previamente constituídas podem constituir verdadeiros atentados ao Estado de Direito. Porque, como sabemos, muitas das normas introduzidas pela Lei 13 de 2019 impuseram a sua aplicação de forma imediata ao regime vigente e às relações constituídas, designadamente quanto a prazos de contrato, formas de extinção contratual e consequências extraíveis da própria relação jurídica. Mas pronto, como digo, não é este o tema que me traz e não posso, contudo, deixar de fazer esta referência. Falava então eu da introdução no NRAL, e mais concretamente no artigo 15T deste diploma, do regime do procedimento de injunção em matéria de arrendamento, que, entretanto, foi disciplinado pelo Decreto-Lei 34 de 2021, de 14 de maio, portanto, com a entrada em vigor no dia imediatamente a seguir à sua publicação,
e que previa, ou prevê no seu artigo 6º, a necessidade de regulamentação no prazo de 60 dias. Também já estamos habituados a que, entre nós, as regulamentações nunca ocorram nos prazos legalmente previstos. E, portanto, também já, enfim, não sendo novidade, a regulamentação deste decreto-lei não ocorreu no prazo fixado e veio a ocorrer muito posteriormente, desta feita por via da portaria 257/2021, de 19 de novembro, sujeita a uma declaração também habitual, declaração de retificação número 42 de 2021, de 16 de dezembro, com entrada em vigor a 30 de novembro, mas que estabelece no seu artigo 17º a necessidade de diferir os efeitos de um conjunto de normas desse mesmo diploma para a data de 1 de abril de 2022. Os colegas percebem por que razão, então, elegi este tema para vir falar hoje, porque daqui a 2 dias, sensivelmente, estaremos em condições, então, de finalmente aplicar em toda a sua plenitude o regime do procedimento de injunção em matéria de arrendamento, porque só então um conjunto significativo das normas de regulamentação constantes da portaria 257 de 2021 estarão em vigor. E estas normas são muito relevantes na medida em que são as referentes à tramitação eletrónica do próprio procedimento, portanto, no fundo, é aquilo que nos permite uma prática equiparada àquilo que fazemos em relação a todos os demais procedimentos cautelares, portanto, tramitação eletrónica, selo eletrónico, sistema de informação de suporte à atividade dos tribunais, área reservada da área dos serviços digitais dos tribunais e a referência única para acesso ao título executivo. Portanto, foram estas as razões. O facto de estarmos, enfim, a escassos dias da entrada em vigor do regime na sua plenitude, designadamente da produção de efeitos destas normas, foi precisamente este o fator determinante para a eleição do tema que aqui vos trago. Queria então começar por chamar a atenção para a natureza administrativa deste procedimento. Este procedimento de injunção, que foi então regulado aprovado e regulado pelo Decreto-Lei 34 de 2021, segue muito na esteira daquilo que já conhecemos em matéria procedimental. É um instrumento, enfim, facilitador, ou procura ser um instrumento facilitador, quanto à efetivação de direitos do arrendatário no confronto com o senhorio. Já conhecemos desta natureza, a doutora Regina falou há pouco, falou do procedimento especial de despejo, todos, enfim, uns mais, outros menos, mas todos certamente já lidamos com o procedimento especial de despejo, conhecemos as dificuldades, as iniciais foram incomensuráveis, conhecemos as dificuldades de lidar com o Balcão Nacional do Arrendamento e desde já antecipo que, lamentavelmente, por força de uma portaria publicada recentemente, o funcionamento, que é a portaria 236 de 2021, de 5 de novembro, o Balcão Nacional do Arrendamento e o Serviço de Injunção em matéria de arrendamento estão agregados, ou seja, o funcionamento de ambos é assegurado pela mesma Secretaria Judicial e sob a direção do mesmo escrivão de direito. Isto, enfim, deve, digo eu, causar-nos alguma preocupação, porque para quem conhecia o funcionamento do Balcão Nacional do Arrendamento, e com todas as limitações decorrentes do próprio procedimento administrativo, tramitação e fiscalização que é feita internamente, um novo procedimento desta natureza há de certamente esbarrar no mesmo tipo de dificuldades. Mas isto, naturalmente, é uma conclusão que eu tiro também por força da experiência e dos muitos incidentes que, lamentavelmente, tenho tido com o Balcão Nacional do Arrendamento. E devo dizer que apenas e só porque entendo que
as questões substantivas e processuais postas por quem sabe efetivamente da matéria não podem vergar-se à fiscalização e ao crivo burocrático de uma administração, porque isto não deixa de ser um procedimento que está entregue a burocratas. Burocratas que, a maior parte das vezes, olham para o procedimento com pouca sensibilidade e sem fazer uso do conhecimento jurídico que implica o procedimento, porque nós estamos todos fartos de formulários, porque os formulários descredibilizam-nos, tiram-nos competências. Todas as pessoas se convencem que o formulário pode ser preenchido por qualquer um, quando não é assim, porque os conhecimentos que o formulário demanda são conhecimentos nossos, técnico-jurídicos, e não podemos deixá-los entregues a quem pensa que preencher um formulário é, e perdoem-me, preencher um qualquer outro fascículo de candidatura a um concurso. Portanto, concurso para ir de férias, não estou a falar de outro tipo de concurso naturalmente. E, portanto, este tipo de procedimentos esvazia-nos em termos de competências e cria-nos manifestos problemas, porque, efetivamente, como é possível dar-se-lhe início sem constituição de mandatário, se porventura se mostra necessária uma intervenção subsequente, somos confrontados com a necessidade de dar resposta a soluções que já não a problemas que já não têm solução, porque efetivamente há o princípio da estabilidade do próprio conteúdo do requerimento que impede, por exemplo, a alteração da causa de pedir. Ora, como sabem, a causa de pedir e o pedido, mas a causa de pedir é absolutamente determinante quanto ao efeito, quanto ao fim visado. E, portanto, tudo isto que pretende ser uma simplificação, mas que eu considero, e perdoar-me-ão, na modalidade em que está criado, é um ataque às nossas competências e ao exercício da advocacia. Eu entendo que isto, efetivamente, podendo ser uma boa solução, adivinha-se que pode ser mais uma fonte de problemas para nós, porque nós só somos chamados quando depois já não há grande coisa a fazer pelo que então está praticado no procedimento. Mas, dito isto, este meio processual de natureza administrativa é então destinado a efetivar direitos do arrendatário no confronto com os respectivos senhorios. E estes direitos do arrendatário, pela natureza que assumem, pretende-se sejam facilmente tituláveis. O conjunto dos direitos está taxativamente elencado. E é nessa medida que eu me proponho apreciar cada um dos direitos, porque, previamente à instauração do procedimento, a materialização do direito é mais importante que o procedimento propriamente dito, porque impõe, seja observada uma disciplina em relação à constituição de cada um desses direitos. E estou a falar concretamente do artigo 15T, no seu número 1, que se distribui por 5 alíneas, que são os 5 direitos que são suscetíveis de vir a ser titulados através deste requerimento, deste procedimento de injunção em matéria de arrendamento, que há de culminar com a composição, com a formação de um título executivo, todo ele composto à custa de um percurso precedente, que se porventura tiver sido irregular ou ineficaz, compromete, obviamente, a composição do título. E, portanto, queria, face a esta circunstância, bem sei que todos os colegas já terão lido inúmeras vezes o artigo 15T do NRAO, mas eu não posso deixar de o trazer aqui, porque é o ponto de partida para estas considerações que vamos tecer de seguida. E, portanto, de acordo, como disse, com o número 1 do artigo 15T do NRAO, as 5 hipóteses, as 5 situações suscetíveis de serem tuteladas por via da injunção, do procedimento de injunção em matéria de arrendamento, são agrupáveis em 2 grandes conjuntos. As que constam da alínea A e da alínea B e as que constam das alíneas C, D e E. As 2 primeiras respeitam à constituição de título destinado a assegurar o pagamento de quantia certa
de valores de compensações em dívida por execução de obras que o arrendatário tenha realizado em substituição do senhorio. As duas primeiras distinguem-se por força da natureza das obras que tenham sido realizadas e que cada uma delas há de ter seguido um percurso específico. As restantes 3 alíneas, por seu turno, reconduzem-se a comportamentos, condutas, tomada de providências que o arrendatário tem legitimidade a exigir do senhorio por força da relação de arrendamento que com ele mantém. E também estas situações impõem uma precedência comportamental, uma precedência em termos de disciplina que permite então depois lançarmos mão do procedimento de injunção. Eu só dar aqui nota que a linha C refere-se à cessação de atividades causadoras de risco para a saúde do arrendatário. A linha D, correção de deficiências do locado causadoras de risco grave para a saúde ou para a segurança de pessoas e bens. E a linha E, correção de impedimento da fruição do locado. Portanto, são as 3 situações que, devo já adiantar, não esgotam em absoluto o conteúdo que se pretende proteger, porque estas 3 normas que acabei de referir hão de ser necessariamente compatibilizadas com o conteúdo do artigo 13b do NRAU, que também aqui iremos de seguida, porque elas se fundem, cada uma delas se funde, respectivamente, com as que constam efetivamente do 13b do NRAU. Disse eu, então, que os direitos que se pretendem tutelar por via destas alíneas são agrupáveis em 2 grandes conjuntos. E o primeiro é, efetivamente, este que falámos, do direito ao pagamento de quantia certa do valor da compensação em dívida por execução de obras em substituição do senhorio, a linha A e a linha B. Vamos tratar cada uma de per si, porque cada uma delas, como disse, refere a um determinado tipo de situação. As da linha A são as obras que tenham sido realizadas pelo arrendatário em substituição do senhorio nas situações de intimação. Para tratarmos da questão da intimação para a execução de obras, que é dessa que estamos a falar, temos necessidade de lançar mão de um diploma, para mim, que é absolutamente fundamental em matéria de arrendamento, porque nós, enfim, matricialmente recorremos ao Código Civil, ao NRAU, mas, como sabemos, há ainda, em matéria de arrendamento, uma diversidade de diplomas que, enfim, incorporam o ordenamento jurídico e que integram e complementam aquela disciplina que constitui, no fundo, a espinha dorsal em matéria de arrendamento urbano. E este, efetivamente, que é o regime jurídico das obras em prédios arrendados, aprovado pelo Decreto-Lei 157 de 2006, de 8 de agosto, é para mim um dos diplomas mais importantes em matéria de arrendamento, porque a disciplina que dele consta é absolutamente essencial ao preenchimento de uma série de, eu não diria que lacunas legais, mas ausências normativas constantes, quer do NRAU, quer do Código Civil. E, portanto, em matéria de execução de obras pelo arrendatário, disciplinam 4 artigos absolutamente fundamentais: 22A, 22B, 22C e 22D. Estes artigos esgotam a disciplina a observar nas situações em que haja determinação de execução de obras ao proprietário de um imóvel que esteja dado de arrendamento a um determinado arrendatário, que não as tenha realizado, que as obras tenham sido realizadas por esse arrendatário, desde que respeitando o procedimento que aqui se mostra previsto. Ou seja, estamos a falar de obras cuja execução há de ser desencadeada através de um procedimento administrativo, junto da Câmara Municipal ou de uma qualquer entidade gestora de património, cujas funções são praticamente equiparáveis.
O procedimento é iniciado de forma administrativa, seja oficiosamente pela Câmara Municipal, e quando eu disser Câmara Municipal, farão o favor de ler equiparadamente a entidade gestora, seja a requerimento de qualquer interessado. E o requerimento de qualquer interessado é bom de ver a requerimento do arrendatário, que documenta o seu interesse na questão. Apresentado que seja requerimento no sentido de quê? No sentido previsto no artigo 89, precisamente do regime jurídico da urbanização e da edificação, e no 55 do regime jurídico da reabilitação urbana. No sentido de que existem deficiências no locado, sejam elas de natureza estética, de natureza suscetível de pôr em causa a segurança ou a salubridade do imóvel, e que, por força da necessidade de intervenção, obriguem o senhorio a assegurar aquela concreta despesa. Ou seja, o processo inicia-se junto da entidade administrativa ou da entidade gestora, a quem esteja cometido o encargo de velar pela preservação do património, que, por seu turno, notifica, intima o proprietário, senhorio, para a realização das obras, fixando-lhe um determinado prazo para o efeito. É bom de ver que só na circunstância de o senhorio não dar cumprimento àquilo que se lhe mostra determinado é que nasce o direito de arrendatário à substituição. Em que termos? Ora bem, o fundamento invocado pelo arrendatário há de ser praticamente uma reprodução daquilo que fez constar do requerimento que porventura tenha apresentado na Câmara Municipal, se tiver sido ele a dar início a esta questão. Todavia, há de comunicar ao senhorio, decorrido que seja o prazo para a realização da intervenção das obras, sem que as mesmas tenham sido feitas pelo senhorio, há do arrendatário comunicar que pretende ele assumir o encargo de realização e explicar as razões por que o faz. E, nesta medida, as razões por que o faz, digo eu, reproduzindo aquilo que já terá dito à Câmara Municipal, porque realmente estão em causa razões de segurança no imóvel, o teto ruiu, a canalização não falo nela porque é um exemplo que, enfim, encaixará melhor noutra área das reparações urgentes, mas porque, enfim, houve uma deslocação de um dos elementos internos do imóvel. Portanto, sejam quais forem as razões que tenham determinado o despoltar do procedimento a nível administrativo. E então o arrendatário comunica ao senhorio a intenção de se substituir na realização das obras com uma antecedência de 15 dias em relação ao momento em que pretende efetivamente fazê-lo. Esta disciplina está prevista nestes 4 artigos que referi do regime jurídico das obras em prédios arrendados mais concretamente, no que a isto diz respeito, no número 1 do artigo 22C. Portanto, com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data que pretende dar início à execução das obras, o arrendatário comunica ao senhorio, indicando, para além dessa intenção, os seguintes elementos. Orçamento, mapa de quantidades, orçamento das obras que pretende realizar, naturalmente, mapa de quantidades, data prevista para o início e conclusão das obras e, muito importante, eventual necessidade de realojamento do agregado familiar que habita no locado enquanto as obras decorrerem. Porquê? Porque todas estas despesas serão incorporadas num mesmo conjunto que será titulado e que constituirá a dívida a que o senhorio se mostrará obrigado a pagar. Portanto, não são exclusivamente as obras, são também as despesas de realojamento com o arrendatário e respectivo agregado familiar que ocupa o locado e, como veremos adiante, também as chamadas despesas de administração de obra, porque o arrendatário, para além de executar as obras, tem direito a ser remunerado por isso, numa percentagem correspondente a 5% do valor do orçamento, que também está nestas normas que acabámos de referir. Portanto, a comunicação da intenção é importantíssimo e eu não me canso de o referir.
A disciplina comunicacional do arrendamento é para nós um elemento absolutamente essencial. Como sabem, está contida nos artigos 9º e 10º do NRAU e o regime-regra é a carta registada com aviso de recepção. Também aqui estas comunicações devem ser feitas nestes termos. A lei assim o diz, o 22C, mas ainda que não o dissesse, nós sabemos que é aquele regime comunicacional que se aplica, ressalvadas determinadas exceções, como sabem, no caso da resolução, quando não haja convenção de domicílio, que temos de fazer uso da notificação judicial avulsa, mas, portanto, os casos estão taxativamente identificados na lei quando não se aplica o envio da carta registada com aviso de recepção. Portanto, comunicação ao senhorio e identificação de todos estes elementos absolutamente essenciais à composição e à densificação do direito e, posteriormente, à composição do título. Realizadas as obras, segundo a obrigação comunicacional do arrendatário. No prazo máximo de 30 dias contados sobre a conclusão das obras, deve, naturalmente, o arrendatário comunicar ao senhorio que as mesmas se encontram concluídas e comunicar, por um lado, o valor a que tem direito, calculado nos termos que há pouco referi, ou seja, com o acréscimo, não só as despesas relativas às obras e ao possível realojamento do arrendatário e seu agregado familiar, mas também o acréscimo dos 5% sobre o valor das obras, o valor orçamentado, porque o valor das obras tem de respeitar naturalmente o valor orçamentado, o acréscimo de 5% destinado então às denominadas despesas de administração. Portanto, esta comunicação deve ser feita, como disse, no prazo de 30 dias, mas não se esgota neste conteúdo. Além deste elemento, deve também o arrendatário comunicar o valor das rendas que, porventura, tenha já retido para dedução neste valor que suportou, porque a partir do momento em que as obras tenham sido iniciadas, é possível deduzir as rendas neste valor, como forma, naturalmente, de pagamento parcial do valor que o arrendatário está a adiantar. Se o tiver feito, não é obrigatório, é um direito prestativo, se o tiver feito, naturalmente comunicará também ao senhorio qual foi o valor, então, que reteve por conta desta dívida. Para além do mais, calculará o valor, efetivamente, a pagar pelo senhorio, portanto, o valor global menos o valor já retido, valor a pagar, e comunicará também um elemento muito importante, por que forma pretende ser pago. Ou seja, se pretende que o pagamento lhe seja feito diretamente, é assim que a lei diz, em prazo não inferior a 60 dias, portanto, fixa-lhe um prazo não inferior a 60 dias para o senhorio pagar, ou se pretende que o pagamento seja feito à custa das rendas vincendas. Bom, estaremos a falar certamente, de uma situação necessariamente sujeita à avaliação casuística, mas parecer-me-á que aquilo que o arrendatário privilegiará na sua comunicação é o pagamento imediato. Quer dizer, se calhar, se já despendeu o valor das obras, aquilo que em primeira linha desejará é ser imediatamente reembolsado pelo senhorio. E, portanto, este conteúdo comunicacional, portanto, vimos um primeiro momento, uma primeira comunicação, antes do início das obras, uma segunda comunicação, elementos comunicacionais absolutamente essenciais ao uso, à composição ao preenchimento, diria melhor, dos pressupostos, dos requisitos necessários ao uso do procedimento de injunção em matéria de arrendamento. Portanto, como disse anteriormente, a essencialidade destas normas e do conhecimento destas normas, 22A, B, C e D, do regime jurídico das obras em prédios arrendados, como condição prévia à utilização do procedimento de injunção em matéria de arrendamento. Portanto, obras objeto de intimação, as previstas na alínea A do número 1 do 15T, são estas obras, são aquelas que se enquadram neste cenário de atuação. Intimação por via administrativa do senhorio, não execução das obras, assunção do arrendatário da responsabilidade pela respectiva execução, comunicação, realização, comunicação da conclusão e do valor em dívida. Este é o procedimento, este é o caminho a seguir. Como disse,
pela mesma via, da mesma forma, com sujeição às mesmas normas, no caso de se tratar de obra determinada por sociedade gestora de património. Por que razão é que é absolutamente essencial, como dizia há pouco, a observância do conteúdo normativo vindo de referir? Porque a injunção a propor há de contar, inevitavelmente, com o contrato de arrendamento, naturalmente, não é? A causa de pedir não pode deixar de integrar a formalização ou a documentação da relação subjacente ao pedido. A comunicação prevista no número 3 do artigo 22C é a tal comunicação que o arrendatário remete ao senhorio, interpelando para o pagamento, fixando o valor em dívida e, consequentemente, interpelando para o respectivo pagamento, e a cópia da intimação. Esta intimação é a intimação da entidade administrativa ou da sociedade gestora de património. Portanto, como vê, o percurso é absolutamente... constitui-se como pressuposto absoluto da instauração da injunção em matéria de arrendamento. Segunda situação, dentro daquele primeiro grupo, portanto, o constante das alíneas A e B do número 1 do 15T. Pagamento de dívida, como diz o artigo 15T, constituída por força da realização de obras pelo arrendatário em substituição do senhorio, nos casos previstos no artigo 1036 do Código Civil. A norma diz, mais concretamente, nos casos de reparações previstas nos números 1 e 2 do artigo 1036. O artigo 1036 é o que se refere às reparações urgentes. Como os colegas bem sabem, nos termos do 1074, cabe ao senhorio a realização de todas as obras ordinárias ou extraordinárias de reparação do locado. Pode, contudo, nos termos do número 2 de 1074, ser o arrendatário a realizá-las, a assegurá-las, ainda que, para tanto, necessite de consentimento escrito do senhorio. Exceção a esta necessidade de consentimento, precisamente os dois casos previstos no 1036, que se distinguem simplesmente pela questão de, no primeiro, se tratar de situação de demora no cumprimento e, no segundo, independentemente de demora. Ou seja, num determinado caso, o arrendatário interpela o senhorio para a execução de uma determinada obra, fixando-lhe prazo razoável para a respectiva execução. Imagine-se entre a água pelo telhado e o senhorio, enfim, faz vista grossa e, apesar de já ter sido chamada a atenção para a necessidade de intervir, não o fez. Então, aquilo que o arrendatário pode fazer é interpelá-lo admonitoriamente para a intervenção, fixando-lhe um prazo razoável para o efeito. O prazo razoável, naturalmente, para a execução de obras também depende do contexto social e económico que se viva. Hoje em dia, interpelar para a realização de uma obra, face à escassez de materiais e às dificuldades de contratação de mão de obra, eu diria que já não é o mesmo prazo razoável que era aqui há uns anos, não é? Portanto, 60 dias, 90 dias, dependendo da necessidade de intervenção, da premência, do período do ano em que estejamos, enfim. Estivemos no inverno, se calhar é mais premente porque está a chover e entre águas, estivemos no verão, não chove. Infelizmente, este inverno também não tem chovido muito, é certo. Mas, portanto, há que analisar, enfim, todos os elementos que no fundo, envolvem a questão. Portanto, primeira situação, situação de demora. Há, porém, casos, como nós todos sabemos, em que a urgência da intervenção não se compadece com este procedimento, não é? De fixação de prazo e, portanto, o tal procedimento de constituição em mora. Como seja, rebenta o cano, por isso há bocadinho falava, rebenta uma canalização, inunda-se a cozinha, a casa de banho e é impossível resolver o problema, a não ser através da intervenção destinada efetivamente à substituição da parte do cano, ou enfim, seja lá o que for. Neste caso, também assiste o mesmo direito à compensação por obras, assiste ao arrendatário o direito à compensação por obras, independentemente da tal fixação de prazo, mas conquanto que
realiza as obras e, simultaneamente, em paralelo, comunica ao senhorio a ocorrência do evento e, naturalmente, lhe comunique também a necessidade de compensar o arrendatário que suportou a execução, as despesas de execução, pelo valor despendido. Portanto, são as duas situações do artigo 1036. Uma nota importante é que, no caso da mora, o regime comunicacional aplicável, a tal comunicação por carta registada com vice-recepção, indicando o valor que corresponde à intervenção e a indicação do orçamento, em momento prévio, naturalmente, está sujeita àquela disciplina do regime jurídico das obras em prédios arrendados, daí ser tão importante. E quanto às do 1036, número 2, naturalmente, não há tempo para pedir orçamentos, nem há tempo para cumprir aquele calendário comportamental que está nas 4 normas e, portanto, só se lhes aplicam o 3 e 4 do 22C, que é a comunicação do valor em que importou realmente a execução da obra. Na injunção a propor com fundamento neste pagamento, temos que ter também, lançar mão também do contrato de arrendamento e, mais uma vez, da comunicação prevista no número 3 do 22C. Portanto, o primeiro grupo está tratado, a linhas A e a linha B, pagamento de quantia certa por execução de obras de intimação na linha A e obras, reparações urgentes, no caso 1036, 1 e 2, no caso da linha B. Então, agora passávamos ao segundo conjunto de direitos tutelados por via do procedimento de injunção, desta feita, situações que visam a tomada ou a assunção de comportamentos por banda do senhorio. E isto, que comportamentos? Comportamentos que, no fundo, e assim dito de forma abrangente, que permitam a efetiva fruição do locado. Efetiva e completa fruição do locado, porque, na verdade, o que aqui se pretende é afastar, pôr fim, a situações que, por qualquer modo, impeçam o arrendatário de tirar o gozo pleno do locado. E, portanto, as 3 soluções que se encontram previstas nas alíneas C, D e E do número 1 do 15T correspondem precisamente às previsões do artigo 13b também do NRAL. Eu, a este propósito, e neste slide que estou aqui a apresentar, verão os colegas que eu refiro-me aqui às alíneas C, D e E do número 1 do 15T, mas dirão assim, mas este conteúdo que está aqui relacionado com cada uma delas não é o conteúdo que está na lei, e não é, e eu vou explicar porque é que não é. Porque os artigos, esta solução da injunção em matéria de arrendamento quanto a estas 3 concretas situações decorre de uma alteração normativa prévia, introduzida contemporaneamente à Lei 13 de 2019, 12 de fevereiro, que falámos há pouco, mas desta feita por via da Lei 12 de 2019, também de 12 de fevereiro, que, como todos recordarão, veio sistematizar, porque já existia tratado, apesar assim, de uma forma dispersa, veio sistematizar e tratar de forma absolutamente autónoma a questão do assédio no arrendamento. E, portanto, por via da Lei 12 foram introduzidas 2 normas, o artigo 13A, ou melhor, 2 artigos, porque depois o 13B distribui-se por várias normas, o artigo 13A e o artigo 13B. O artigo 13A, sob a epígrafe proibição de assédio, trata precisamente de definir o que é que constitui assédio no arrendamento. E o artigo 13B, sob a epígrafe intimação para tomar providências, discorre sobre os procedimentos a observar para a composição do título que nos permite depois lançar mão da injunção em matéria de arrendamento, desta feita para sustar os tais comportamentos perturbadores, intimidatórios, humilhantes, que já vamos ver constam do artigo 13A. E daí eu ter feito este cruzamento, fazendo referência às alíneas do número 1, à C, D e E do número 1 do 15T, mas importando, porque mais densos, os conteúdos das alíneas A, B e C do número 1 do 13B. E, portanto, eu permito-me
trazer aqui aos colegas, para o caso de não estarem munidos do NRAO, a norma a que acabei de me referir. Proibição de assédio. E o que é o assédio? O assédio no arrendamento ou no subarrendamento, como sabem, já constava de muitas normas, até do Código Civil, mas todavia, incorporado numa tendência que se verificava ao tempo, ganhou aqui um novo tratamento. Entende-se então como assédio no arrendamento e, naturalmente, por decorrência também no subarrendamento, qualquer comportamento ilegítimo do senhorio, de quem o representa ou terceiro interessado na aquisição ou na comercialização do locado, que com o objetivo de provocar a desocupação do mesmo, perturbe, constranja ou afeta a dignidade do arrendatário, subarrendatário ou das pessoas que com este residam legitimamente no locado, os sujeita a um ambiente intimidativo, hostil, degradante, perigoso, humilhante, desestabilizador ou ofensivo, ou impeça ou prejudique gravemente o acesso e a fruição do locado. Portanto, tudo isto, como veem, o campo de abrangência da norma é vastíssimo. E, portanto, todas são situações passíveis de ser tuteladas por via das três alíneas A, B e C do número 1 do artigo 13b, que também já vamos ver, que conduzem e que se relacionam de forma absolutamente indefetível com as alíneas C, D e E do número 1 do 15d. Então, nos termos do 13b, como dizia, do NRAO, intimação para tomar providências, estabelece, sob o número 1, que o arrendatário pode intimar o senhorio a tomar providências ao seu alcance no sentido de cessar a produção de ruído dos limites legalmente estabelecidos ou de outros atos. E eu chamo a atenção para a cessação de outros atos, porque, como sabem, o regime do ruído está legalmente previsto, tem diploma próprio, e o regime do ruído é o que se encontra previsto no Decreto-Lei 9 de 2007, de 17 de janeiro. Mas as situações mais relevantes, muitas vezes, não têm a ver com a questão do ruído. São os tais outros atos praticados por si ou por interposta pessoa, suscetíveis de causar prejuízo para a saúde e do arrendatário e das pessoas que com ele residam legitimamente no locado. Portanto, esta situação, esta previsão da alínea A, há de encontrar correspondência, ainda que mais restrita, daí eu ter importado este conteúdo para o slide anterior, quando trata da linha A, da linha C do 15T, do número 1 do 15T, dizia eu que esta norma encontrará, então, correspondência na linha C, quando se fala que a injunção tutela a cessação de atividades causadoras de risco para a saúde do arrendatário. Ora, esta densificação vai muito para além daquilo que está na linha C. O que significa o quê? Que quando nos lançarmos no desenho da causa de pedir em sede de requerimento injuntivo, devemos, digo eu, valer-nos naturalmente da norma material de suporte à pretensão e não esgotarmos na norma processual, que é a da linha C. Quanto à linha B, corrigir deficiências do locado ou das partes comuns do respectivo edifício que constituam um risco grave para a saúde ou segurança de pessoas e bens. Também ela, de forma mais restrita, desta feita tratada na linha D do 15T, correção de deficiências do locado causadoras de risco grave para a saúde ou para a segurança de pessoas e bens. Aqui chama a atenção dos colegas para o seguinte: estas correções, a da linha B e da linha C, podem, porventura, implicar que no requerimento injuntivo seja também demandado o administrador de condomínio, porque as partes comuns do edifício em que porventura se integra a fração objeto do procedimento de injunção, sejam também elas conexas, responsáveis ou por alguma forma dependentes ou que contribuam para a criação desta violação ao direito de fruição do arrendatário. E, portanto,
A linha B, correção de deficiências do locado ou das partes comuns, por isso se fala das partes comuns. E perguntar-me-ão, então e só este procedimento de injunção pode ser instaurado apenas contra o administrador de administrador de condomínio? Não, não pode, não pode. Portanto, não podemos esquecer que a relação referencial para a efetivação dos direitos do arrendatário é aquela que ele estabelece com o senhorio. Não é com as partes comuns e por via da representação com o administrador de condomínio. Portanto, há sempre necessidade, para assegurar a legitimidade passiva, de demandar o senhorio. A linha C, correção de situações que impeçam a fruição do locado, o acesso ao mesmo ou a serviços essenciais como as ligações às redes de água, eletricidade, gás ou esgotos. Isto conhecemos inúmeras situações em que isto sucede, muitas vezes até como forma de pressão do arrendatário, porque os contratos não interessam, porque há uma série de situações que desagradam, porque tal, e porque as condições, as circunstâncias concretas também o permitem e, portanto, muitas vezes, como nós sabemos, os contratos de arrendamento não serviram para titular um contrato de fornecimento autónomo, o fornecimento continua a ser feito à custa de um contrato primitivo que até agrega todos os elementos daquele prédio não subordinado ao regime da propriedade horizontal, cada um paga uma percentagem e depois isso às vezes propicia determinadas condutas e manobras, enfim, que procuram combater-se por via então também, e não só, mas também por via desta solução. Portanto, são estas as situações de intimação que o arrendatário pode invocar para intimar o senhorio. Intimação feita de que modo? Sempre artigo 9º e 10º, se for o caso, do ENRAU, esquema comunicacional que já vimos aplicável. Nos termos do número 3, queria chamar a atenção dos colegas para o seguinte: independentemente da intimação, estabelece a norma contida no número 3 que pode ser requerida uma avaliação, uma vistoria ao locado pela Câmara Municipal, que assume natureza urgente, que é realizada no prazo máximo de 20 dias, contemporaneamente, ou enfim, na mesma altura em que seja feita a intimação. Eu, quando referi pode requerer à Câmara Municipal, devia ter dito deve requerer à Câmara Municipal. Eu não o disse porque a letra da lei é pode, mas eu diria deve porquê? Porque, como os colegas terão a oportunidade de ver, o procedimento de injunção carece em absoluto, e a produção da extensão máxima dos efeitos passíveis de ser retirados daqui, carece em absoluto da vistoria ao locado feita pela Câmara Municipal. O auto que resultar dessa vistoria ao locado. Portanto, é absolutamente essencial que a mesma seja requerida quando se dê início a este processo de intimação com vista à tomada de providências. A esta intimação feita pelo arrendatário, pode o senhorio responder no prazo de 30 dias, mediante comunicação também sujeita ao mesmo formalismo do artigo 9º, com um de dois conteúdos, ou demonstrando a execução das medidas já necessárias, já desenvolvidas para corrigir a situação, designadamente que já está a fazer obras, que já contratou a empresa X, que as obras vão ter início no dia tal, enfim, pode ser uma dessas situações, ou então invocando as razões que justificam a falta de assunção do comportamento visado pelo arrendatário. E, portanto, o prazo para o efeito é o prazo de 30 dias. Pode, por exemplo, vir dizer, não, olha, esse ruído que o senhor diz que existe não é como pensa da máquina do ar-condicionado, não, é aí de uma máquina de ar-condicionado efetivamente, mas que está instalada nas partes comuns ou de um motor que abre as portas automáticas do edifício. E, portanto, esta explicação, naturalmente, serve como defesa e afasta a responsabilidade emergente e em que pretende culminar este processo de intimação. A falta de resposta por banda do senhorio falo incorrer em responsabilidade civil ou criminal, havendo lugar a ela, e permite ao arrendatário, então, lançar mão
da injunção. Daí eu ter dito aos colegas a necessidade de conhecermos bem estes procedimentos prévios, a necessidade de conhecer bem o esquema comunicacional e de atuação, para que depois possamos lançar mão da injunção. E então, verificada que esteja esta relação comunicacional e cumprida que esteja a sua execução, pode então o arrendatário requerer uma injunção contra o senhorio, a injunção que já vimos, a injunção especial, portanto, em matéria de arrendamento, e, para além disso, exigir-lhe o pagamento de uma sanção pecuniária no valor de 20 euros por cada dia, a partir do final do prazo dos 30 dias anteriormente referido. Esta sanção sofre agravamento naquelas situações que também já conhecemos, que merecem do direito uma especial tutela, como seja a idade e grau de deficiência, idade igual ou superior a 65 anos, se o arrendatário tiver idade ou igual ou superior a 65 anos, e caso sofra de grau comprovado de deficiência igual ou superior a 60%. Importantíssimo, se tiver sido disputado o procedimento de intimação que estivemos aqui a tratar, o prazo para a instauração da injunção é um prazo de caducidade, é um prazo de 30 dias, está previsto no número 7. A intimação prevista nos números 2 e 3, injunção e pagamento de sanção pecuniária, caduca, extinguindo-se a respectiva sanção pecuniária, se a injunção prevista na linha A do número 5 não for requerida no prazo de 30 dias. Portanto, prazo de caducidade para a instauração da injunção, 30 dias, caducando também a sanção pecuniária. Portanto, este é o imprescindível, inevitável, incontornável esquema prévio à propositura da injunção quando estejamos perante as situações previstas nas alíneas C, D e E do número 1 do 15D. Cá está, pressuposto para a instauração da injunção tendente à efetivação de direitos quanto à tomada de providências contra comportamentos que consubstanciem assédio no arrendamento, a intimação e o auto emitido pela autoridade competente, Câmara Municipal. Por isso eu dizia aos colegas que quando a norma diz pode requerer uma vistoria da Câmara Municipal, pode não, deve, porque se não tiver requerido não pode lançar mão do processo de injunção e, portanto, como verão, quando analisarem de uma forma mais exaustiva, hoje não vamos ter tempo para isso, até porque, por falar em tempo, eu tenho necessariamente de avançar, porque eu tendencialmente gosto muito de explicar as coisas de uma forma, por vezes, mais longa do que aquilo que me é permitido, mas, portanto, queria chamar a atenção para a necessidade de depois verificarem que a instauração do requerimento não se compadece com a omissão deste elemento. Vamos então agora aqui a algumas notas sobre o serviço de injunção em matéria de arrendamento. A isto já me referi também logo no início da exposição. A disciplina do Decreto-Lei 34 de 2021 não só aprovou o regime dos procedimentos especiais em matéria de arrendamento, como definiu a injunção como a providência que tem por fim conferir força executiva ao requerimento destinado a efetivar os direitos do arrendatário. O artigo 15.1, que também tinha sido introduzido pela Lei 13 no NRAU, veio definir o fim e estabelecer o âmbito de competências do Serviço de Injunção em matéria de arrendamento, que assume, como eu disse, a tal estrutura de Secretaria Judicial, em paralelo com o Balcão Nacional do Arrendamento e também com muita similitude com o Balcão Nacional das Injunções, que já todos conhecemos, que foi instituído, este sim, há bastante tempo, pela Portaria 220-A de 2008. Como disse, o BNA e o Serviço de Injunções em matéria de arrendamento estão atualmente, por força da Portaria 236 de 2021, a funcionar de forma agregada e sob a coordenação do mesmo escrivão de direito. Portanto, valerá por dizer, atenção, como dizia a doutora Regina, há recusas. Atenção, há recusas dos requerimentos de injunção. O artigo 1º, então, como dizia, aprova o regime especiais em matéria de arrendamento e define a injunção. Entendo que, dada a natureza e modo de formação
deste título, e não estou a falar da formação de título quando o procedimento de injunção venha a transmutar-se em ação declarativa. Estou a falar da constituição do título quando tal se verifique por aposição da fórmula executória. Entendo que se trata de um título executivo especial ou atípico. Especial porque, efetivamente, o pedido que por via dele é formulado não é um pedido de condenação, antes o pedido de atribuição dessa dita força executiva suscetível de permitir a execução coerciva por banda do arrendatário dos direitos que ali se mostram definidos, designadamente a pagamento de quantias ou a assunção de determinados comportamentos. Diria também que, por ser formado em sede administrativa, com algum controle jurisdicional, porque o procedimento pode ser remetido ao tribunal competente em função da dedução da oposição à injunção, em função da falta de notificação do requerido e caso a remessa à distribuição tenha sido consignada no requerimento inicial, ou no caso de suscitarem questões cuja decisão seja atribuída ao tribunal, portanto, há um controlo efetivo. São estas as três hipóteses de controlo, o que significa que não é, na minha ótica, um título de formação estritamente administrativa. Eu, relativamente ao procedimento de injunção e, melhor dizendo, ao regime dos procedimentos especiais em matéria de arrendamento, como devem imaginar, teria muitíssimo para dizer, porque, no fundo, é a disciplina prática de utilização do que estivemos a ver aqui. Naturalmente que, por força das limitações de tempo e porque já está esgotado aquele que me tinha sido atribuído, não poderei fazê-lo hoje. Espero que em breve, e se mostrar oportuno, eu ou qualquer um dos meus ilustres colegas possa tratar esta matéria, porque, criado que está o lastro de questões suscetíveis de serem acauteladas por via do procedimento de injunção, fácil depois será perceber o modelo mais eficaz de tratamento. Devo dizer-lhes, e reforçando uma nota que deixei anteriormente, o procedimento de injunção não é um mero formulário. Devemos ter sempre em atenção a necessidade de fazer uso das normas de processo civil, normas processuais adjetivas, quando estamos a preparar o procedimento. Causa de pedir, defesa por exceção, defesa por impugnação, indicação do tribunal competente, cuidado, nas duas primeiras situações o tribunal, a terminação da competência há de ser aferida em função do fim, ou seja, competência em matéria de execuções, as outras três, competência em matéria declarativa. Portanto, tudo isto são questões muitíssimo importantes que obrigam a dominar, obviamente, como todos dominamos, e não pode deixar de ser assim, as regras processuais civis, as regras do processo comum. Hoje não é tempo para falarmos disto, todavia eu espero que este meu contributo para definir a utilidade do procedimento e as situações em que podemos lançar mão dele, tenha sido útil para os colegas, que eu tenha sido clara naquilo que lhes trouxe e espero, enfim, em breve podermos voltar a trocar impressões, porque tenho a certeza, eu hoje não trouxe jurisprudência, como trouxe a doutora Regina, porque não temos jurisprudência, naturalmente, ainda sobre estas matérias, mas tenho a certeza que esse trilho há de ser percorrido, porque não vão faltar questões em torno da problemática do procedimento de injunção, da ação declarativa e da ação executiva, porque são os três procedimentos que se mostram regulados no anexo do Decreto-Lei 34/2021. Muito obrigada pela vossa atenção, foi um gosto, até uma próxima oportunidade e um bom dia.